Mulher encontrada morta com um tiro na cabeça ao lado da Embaixada do Canadá, Kátia Gomes. Oi, Malta. Essa mulher transexual foi encontrada hoje por populares por volta das 6 horas da manhã. E como você disse, ela foi encontrada com um tiro na cabeça. A identidade dela ainda não foi descoberta. A polícia está fazendo, neste momento, perícia aqui no local. Malta. Mulher é atropelada na frente de casa por um advogado que a perseguiu depois de uma discussão no trânsito. Tatiana Machado Matsunaga passou por cirurgia e o estado de saúde é grave. Paulo Ricardo Moraes Milhomem, 37 anos, está preso por tentativa de homicídio e acaba de passar por audiência de custódia. Será que ele vai responder a esse processo em liberdade? A polícia não tem dúvidas de que o atropelamento foi intencional, não é isso, Tatuzinho? É isso mesmo, viu, Malta? Na delegacia, em depoimento aos policiais, ele disse que queria fugir assim que o marido da Tatiana apareceu. Ele queria só fugir. Mas as investigações da Polícia Civil apontam de que ele agiu de forma bem veloz, em alta velocidade e principalmente de que teria praticado tudo de forma intencional. Daqui a pouco a gente vai falar como andam as investigações desse caso. Malta. Ainda sobre a violência no trânsito, em Ceilândia, uma menina de 11 anos de idade, de bicicleta, foi atropelada a 20 metros de distância da faixa de pedestres. Ela estava acompanhada da mãe e já foi levada ao hospital da cidade. Em Goiânia, um homem perseguiu a ex-namorada e também a atropelou. Uma câmera de segurança registrou quando a mulher é atingida pela moto. Um policial que passava pelo local de carro desceu armado e rendeu o motociclista antes mesmo dele tentar fugir. Petrobras anuncia mais um reajuste no gás de cozinha. A partir de 1º de setembro, enlouquecedores, 7% de aumento. O botijão, que hoje é vendido aqui no Distrito Federal em média a R$ 85,00, custará mais de R$ 90,00 já na semana que vem. O SBT Brasília, primeira edição, já começou. A gente começa a edição de hoje com esse caso que chocou todo o Distrito Federal. Só se fala nisso na manhã desta quarta-feira. Quarta? Hoje é quinta. Quinta-feira. Uma briga de trânsito terminou em atropelamento no Lago Sul. Depois de discutirem, o motorista seguiu o carro de uma mulher até a casa dela e câmeras de segurança flagraram o atropelamento. As imagens mostram o automóvel branco já parado. O outro veículo se aproxima, encosta ao lado. O motorista coloca o braço para fora, parece xingar. A cena dura poucos segundos. O carro prata sai. A mulher manobra, deixa o veículo dela no meio da rua e desce. Dentro da casa, de blusa verde, aparece o marido, que sai depois de ouvir gritos. O portão se abre e os dois se aproximam do veículo onde está o advogado Paulo Ricardo Milhomem, de 37 anos, já subindo. A motorista pega o celular dela no carro, até que, de repente, é atropelada. As cenas foram gravadas pela câmera de segurança instalada bem ali, no alto da casa que fica na QI 19 do Lago Sul. Tudo aconteceu antes das 10 horas da manhã desta quarta-feira. O carro branco que aparece nas imagens agora está estacionado ali na garagem. Ele era dirigido por Tatiana, uma mulher de 40 anos. A confusão não começou ali. De acordo com a polícia, a condutora teria sido fechada na altura da QI 15 do Lago Sul. Depois da briga, Paulo Ricardo, também morador da região, teria seguido a vítima até a porta da casa dela, na QI 19. O filho da mulher, de 8 anos, presenciou tudo. Nas imagens também a gente pode observar que após o atropelamento, uma criança sai do veículo da vítima, e senta ao meio-fio em choque ali com tudo que havia ocorrido. Tatiana foi socorrida e levada inconsciente para o hospital. Horas depois, o suspeito se apresentou na delegacia. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Ele alega que ele não tinha intenção de atropelar a vítima, Segundo ele se sentiu ameaçado pelo marido dela e teria acelerado, na verdade, com o intuito de sair com o veículo pela calçada.
né? Mas assim, é uma versão que a gente rechaça assim, de plano, tendo em vista a clareza das imagens, né? A forma como foi feito esse atropelamento, ele acelera, a gente vê que ele não tem nenhuma tentativa de que ela saia da frente do veículo. Briga de trânsito virar um episódio tão lamentável como esse, a gente que trabalha na polícia já há alguns anos está acostumado a ver muita coisa e quando se vê uma situação dessa em que a vida humana, né, é tratada de uma forma tão banal, um indivíduo que aparentemente não tem qualquer passagem criminal, enfim, que está na condução de um veículo e que toma uma atitude dessa por conta de uma simples discussão, por conta de uma futilidade, né? 11h52, estamos ao vivo. A partir de agora a gente ouve todos os lados dessa história. O que a polícia tem a dizer, o desabafo da família da Tatiana e também o que diz o advogado do homem que a atropelou. Enquanto a nossa cobertura transcorre, eu convido você que está em casa a compartilhar com a gente a sua avaliação sobre isso que aconteceu. Pelas imagens e pelo que nós vamos apresentar a partir de agora, o que você acha? Esse atropelamento foi de propósito? Esse homem quis acertar a Tatiana? Foi sem querer? Ele só queria fugir, se sentiu ameaçado? Ou você não consegue chegar a nenhuma conclusão diante dessa tragédia? Com o QR Code que está aqui na tela, você aponta a câmera do seu celular, é de graça, não consome seus dados, a gente não descobre quem você é super fácil. E aí você aponta aqui a câmera para o QR Code que está na tela e a gente vê o que os nossos telespectadores, quem está com a gente nesse momento, pensa sobre essa história. Hoje pela manhã, o repórter Paulo Vitor Tatuzinho conversou com a família da mulher atropelada. Visivelmente abalados, o pai e a mãe da servidora pública e advogada, Tatiana Machado Matsunaga, de 40 anos de idade, concederam uma entrevista à imprensa. O genro ligou, dizendo que minha filha tinha sido atropelada em frente à casa deles. E nós viemos correndo de casa, ela estava já sendo atendida pelo SAMU, bombeiro, um monte de coisa. Estava minha filha lá no chão. Quando vi ela na maca, sangrando o rosto, o sangue no chão, que não era pouco, por causa de uma pessoa que não merece ser colocada como cidadã, chega e está lá toda quebrada. Quer dizer, aí que a ficha caiu, que o negócio era muito sério. A filha segue internada no Hospital Brasília e passou por vários procedimentos cirúrgicos. Tatiana foi levada com traumatismo craniano e com diversos hematomas na bacia e no tornozelo. Essa cirurgia só daqui a 72 horas o médico pode dar um parecer do futuro, de um prognóstico para ela. O autor do atropelamento se apresentou à polícia, acompanhado de um advogado de defesa. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. Paulo Ricardo Milhome, de 40 anos, advogado por formação, deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje, de acordo com informações da defesa. Para os pais da servidora pública Tatiana, o que o motorista fez com a filha não tem perdão. Ele vai passar como bom moço. Apesar que ele já tem ficha corrida, ele já tem no passado dele condenação, que eu não entendo de lei, o que foi. Mas ele foi condenado a mais de 1 ano. E uma pessoa dessa está solta, é um desempregado, que não tem compromisso pelo jeito com nada na vida, e aí está fazendo essas barbaridades e inventando mentira. Segundo informações, o atrito no trânsito teria começado na QI 15. A poucos metros aqui da QI 19, onde mora a vítima, Tatiana Machado Matsunaga, de 40 anos. Mas só que essa história se estendeu aqui para a porta da casa da vítima. Inclusive, as marcas de sangue dessa tragédia ainda estão aqui no chão. Ele acaba acelerando o momento em que atropela a Tatiana, ela cai aqui no chão até ser socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros e levada às pressas para uma unidade de saúde. Já o motorista, infrator, ele acaba subindo no passeio, segue pela rua e vai na direção próxima à residência dele, onde já entra em contato com o advogado de defesa e se apresenta na delegacia.
alegando que queria passar, que não queria atropelar Tatiana, mas que ele acaba atropelando ela. Nessa hora, o advogado, juntamente com o advogado Paulo Ricardo Milhome, é preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Se a pessoa está no caminho, não tem espaço, espera para a pessoa sair, buzina, faz qualquer coisa. Passa pelo outro lado, não, ele mirou. A sorte que Deus agradece, a gente agradece, é que teve condição de um socorro rápido. Foi. E que foi para um hospital aqui perto, Sim. certo? Então, e que foi bem atendido. Agora imagina, numa situação de distância, de falta de socorro, ela já tinha morrido, gente. Ela está com um buracão na cabeça. O que eu espero, se a justiça fosse justa, é esse bandido, porque essa pessoa é um bandido. Essa pessoa ficar detida, ficar presa. Porque soltar, ele vai fazer com outro, e com outro, e com outro. Tem que parar essa criatura que não sabe viver em sociedade. A gente fica se perguntando como que uma troca de ofensas no trânsito termina desse jeito, né? Uma mulher atropelada, um homem preso, ainda está preso, passou para audiência de custódia e está preso. Uma família destruída. Eu não sei se a gente viu aí nas imagens, mas o filho dessa senhora, uma criança, ficou do lado da mãe enquanto ela estava desfalecida no chão, esperando o socorro chegar. Isso não é uma disputa de terra, isso não é uma vingança por crime, isso não é nada de muito maluco, não eram inimigos de uma vida inteira, não. Haviam se conhecido fazia poucos minutos, discutiram no trânsito e a história terminou assim. O repórter Tatuzinho, nesse momento, está na 10ª Delegacia de Polícia no Lago Sul, está ao lado do delegado que está à frente dessas investigações. Tatu, o marido da mulher atropelada, que viu a esposa passar ali, o carro passar por cima dela. Esse homem já prestou depoimento? É com você. Oi, Malta, boa tarde para você mais uma vez, a todos ligados no SBT Brasília, primeira edição aqui no DF no entorno. Pois bem, Malta, a Polícia Civil, né, os policiais aqui da 10ª DP do Lago Sul, inclusive o delegado adjunto Faião, já ouviu sim o marido, né, da Tatiana Machado Matsunaga, de 40 anos. Ele que estava no momento quando tudo aconteceu, ele que acompanhou de perto, inclusive na hora que houve esse acidente, esse atropelamento, que a Tatiana foi atropelada. O filho de 8 anos, mais velho dela, acompanhou tudo de perto dentro do carro e, inclusive, no dia do atropelamento, ela tinha saído mais cedo para ir até a escola buscar esse filho mais velho que estava passando mal. Foi quando aconteceu essa discussão no trânsito. E o filhinho de 3 anos, o caçulinha, estava dentro da casa, acompanhando também tudo de perto. Ao meu lado, o delegado Faião, que é o delegado adjunto da 10ª DP, que está investigando esse caso. Doutor, ontem, inclusive, assim que aconteceu esse atropelamento, foi por volta de uma 9h30, as câmeras mostram. Esse advogado, né, o Paulo Ricardo Milhome, ele se apresentou aqui com outro advogado de defesa, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Perfeitamente. Por volta de 10h50 da manhã, ele se apresentou aqui com o advogado. Só que no momento em que ele se apresentou, nós já tínhamos sido avisados de uma forma muito rápida pela Associação de Moradores e por meio das imagens de segurança do circuito ali da região, nós já tínhamos conseguido identificar o condutor do veículo, né? Por essa razão, foi feita a avaliação pela autoridade policial, que entendeu que a apresentação dele na delegacia não obstava a lavratura do auto de prisão em flagrante, considerando que nós já estávamos em diligências para a sua captura. Agora, doutor, assim que vocês tiveram mais informações detalhadas, a vítima, inclusive, foi socorrida pelos bombeiros, levada até um hospital aqui da região mesmo, em estado gravíssimo. Vocês escolheram depoimento, informações da testemunha, que até agora é a testemunha-chave, que é o marido da Tatiana, que é o Cláudio, né? Exatamente. Ele, na verdade, no momento em que ele foi entrevistado, ele estava acompanhando o estado de saúde, a situação da esposa dele no hospital, e ele se prontificou a dar essa entrevista para a gente e narrou com detalhes. Ele explicou que ele ouviu uma confusão fora da residência, saiu para ver o que estava acontecendo, foi tentar contemporizar ali a discussão entre a esposa dele e o condutor do Fiat Idea, e aí aconteceu, houve esse final trágico aí, que foi o atropelamento da sua esposa. Doutor, agora a gente sabe que aconteceu há poucos instantes, ele foi preso em flagrante, teve uma audiência de custódia.
ele continua preso de acordo com a decisão dessa audiência de custódia de forma preventiva. Os advogados dizem que vão recorrer a essa decisão, mas como é que fica o andar das investigações da Polícia Civil? O procedimento ele foi realizado em sede flagrancial, né? Agora nós vamos aguardar o resultado da perícia que foi realizada no veículo do atropelador. E caso localizemos testemunhas que tenham algo a contribuir mais com essa investigação, nós vamos ouvi-las. Malta, alguma pergunta a fazer para o delegado Faião? Pois é, Malta, a gente continua aqui com o delegado. Doutor, agora com relação a essa questão, a gente sabe que agora ele continua preso de forma preventiva. Como o senhor disse, a gente ouviu agora há poucos instantes a emoção, né, o desabafo dos pais falando sobre essa questão, pedindo justiça, doutor. Na hora que tudo aconteceu, a gente vê que as imagens são claras, né? Ele alega, o próprio Paulo Ricardo Milhomem, de 36 advogado, de que ele queria passar e de que ali a Tatiana estava atrapalhando ele, que inclusive até o marido teria partido para cima dele. O marido chegou a dizer isso, que partiu para cima desse advogado? Não, doutor? Não, de forma alguma. O relato do marido foi muito verossímil. Ele explicou que ele ouviu aquela confusão e saiu para saber, para se inteirar do que estava acontecendo, né? E nesse momento ele viu que estava havendo uma discussão entre sua esposa e o condutor do Fiat Idea e estava tentando ali contemporizar, tentando resolver aquela simples discussão de trânsito que estava ocorrendo. Aí foi nesse instante que ele imprime velocidade no veículo e passa por cima da esposa do senhor Matsunaga. Assim, as imagens são muito claras, né? Elas não há uma necessidade de interpretação. Ele imprime a velocidade, ele atinge a vítima e ele passa por cima dela. Agora, doutor, é visível a informação, o próprio Cláudio confirmou isso, de que essa discussão nem deu para entender, nem para ouvir a esposa, porque ela acabou sendo atropelada. De que essa discussão teria começado na QI 15, né? Exatamente. Houve uma discussão de trânsito, primeiramente ali na QI 15, no acesso aqui para a pista central do Lago Sul. A partir daí, o autor teria perseguido a vítima para tirar satisfação com ela, né? Até que eles se encontram de novo na porta da casa dela. Inicia-se uma nova discussão. E aí foi o deslinde que nós podemos ver aí de forma muito clara na imagem, algo muito brutal, algo chocante. A gente que trabalha na polícia fica impressionado quando vê tamanha violência em razão de algo tão banal. Muito obrigado, delegado Faião, gentilmente por falar conosco aqui no SBT Brasília. Malta, alguma pergunta a fazer do estúdio aí com relação a esse caso? Como disse o próprio delegado, estarreceu a própria Polícia Civil aqui do Distrito Federal? Tatu, eu ia fazer uma pergunta, a gente até peço desculpa para você que está em casa, porque o meu microfone aqui no estúdio falhou, mas aí o Tatuzinho brilhantemente continuou a condução do jornal por lá e o delegado Faião terminou respondendo o que eu perguntaria, que era sobre os elementos que a polícia tem para dizer que acredita sim que esse homem atropelou a Tatiana de propósito. Tatu, segura aí por gentileza enquanto a gente está na edição de hoje, qualquer informação nova que você tiver da parte da polícia ou do judiciário, você volta com a gente ao vivo. E pessoal, como o Tatu acabou de dizer, o Paulo Ricardo passou por uma audiência de custódia que decidiu manter esse flagrante e decretar a prisão preventiva do atropelador. Agora, antes disso, a gente teve acesso a uma nota da defesa dele que eu vou ler agora para vocês. Paulo Ricardo segue preso e aguarda a audiência de custódia que tem previsão para hoje, dia 26 de agosto. Acabei de dizer que já aconteceu, ele continua preso. Vale ressaltar que o Ricardo, no momento dos fatos, saíra de um hospital de onde acabara de colocar um holter. Ato contínuo, ao iniciar o trajeto de regresso à casa, foi sequencialmente atacado no trânsito por Tatiana. Ele não a perseguiu, isso é distorção. Ele a seguiu até a rua e questionou o motivo de todos os xingamentos, gestos obscenos e agressões pregressas. Inclusive, ele alertou que isso ia ser cruel para a criança que estava no carro dela. Posteriormente, Ricardo seguiu ao final da rua a fim de contornar o carro e ir embora.
Ocorre, segundo a defesa de Paulo Ricardo, que Tatiana fechou a rua com seu carro, o que impediu a passagem de Ricardo. Tanto Tatiana quanto seu marido avançaram em direção ao carro de Ricardo. O marido tentou agredi-lo enquanto Tatiana esmurrava o automóvel de Ricardo. Ele se sentiu ameaçado e teve muito medo do desdobramento. Visto que não conseguia seguir, ficou encurralado e não sabia se o casal tinha algum tipo de arma. A intenção de Paulo Ricardo era sair do local. Ocorre que Tatiana não deixava, uma vez que estava à frente do veículo. Quando ela finalmente saiu para a lateral, ele avançou com a intenção de subir na calçada e sair, mas infelizmente acabou atropelando-a. Importante dizer que Paulo Ricardo Milhomem foi imediatamente à delegacia, espontaneamente, e não houve fuga. Ele viu pelo retrovisor que a moça já estava recebendo socorro e se dirigiu à delegacia. Ricardo não tem histórico de agressividade pública, ao contrário de Tatiana, que, segundo a defesa de Ricardo, já respondeu por agredir a uma idosa. Minha gente, ainda assim, no momento que atropelou essa senhora, não sabia desse suposto passado de violência. Então isso não pode ser tido como justificativa agora. Ainda nesse assunto, a gente aciona agora o estúdio do SBT News para conversar com Wellington Matos. Ele é especialista e professor de legislação de trânsito e vai ajudar a gente a entender esse caso. Wellington, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao SBT Brasília, primeira edição. A pergunta que eu te faço é, o carro estava no meio da rua. O Ricardo podia ter saído tanto pela direita quanto pela esquerda. Quando escolheu ir pela direita, que é onde estava a Tatiana, assumiu o risco de atropelar aquela senhora? Com certeza, com certeza. Ali ele poderia ter feito diversas coisas, inclusive acionar a polícia, se ele se sentiu ameaçado. Ou sair pela esquerda, como você já comentou, mas a opção dele foi infeliz e em direção à vítima, né? É o que mostra as imagens. Supostamente, ele seguiu em direção à vítima e não para que saísse do local. A gente percebe que ele começa a imprimir uma velocidade muito alta desde o começo da tentativa de fuga. Se não teve a intenção de atropelar a Tatiana, pelo menos assumiu o risco de que pudesse machucar alguém, porque não foi uma tentativa lenta, você concorda? Qual a avaliação do senhor? Com certeza. Eu acho que se a tentativa fosse de simplesmente sair do local, ele deveria proceder com uma velocidade mais lenta, com mais cuidado. Nas imagens não aparece nem a agressão do marido, nem a tentativa dela de bloqueio de via. Ela simplesmente se dirigiu à calçada, é o que a imagem mostra. E o excesso de velocidade, eu acho que passa a ideia, realmente, como você colocou, de assumir o risco. Até porque se ele tivesse na intenção de sair, ele não teria atropelado com tanta violência, inclusive a fuga. Né? Não tinha ninguém ameaçando a vida dele naquele momento, a princípio. E na verdade, antes disso, só para deixar claro aqui, reforçar para a pessoa que está em casa e nos acompanha, o Ricardo foi atrás da Tatiana. Então, ainda que ali ele tenha se sentido ameaçado, isso aqui não é opinião, isso é um fato. Houve tempo de refletir a atitude até ali, porque ele foi atrás dela, não foi uma discussão de trânsito que aconteceu naquele local do atropelamento. O senhor que trabalha com legislação de trânsito e vê muito desses casos, a gente tem vivido uma falta de paciência dos motoristas que, infelizmente, a pessoa só percebe a tragédia que provocou quando não tem mais volta, né? Pois é, a gente fala muito sobre isso, a questão da discussão no trânsito. Hoje os crimes de trânsito são culposos. Né? Existe lá os artigos 302 e 303, um trata da tentativa de homicídio e o outro trata da lesão corporal. Nos dois casos, se a gente fosse levar para a área de trânsito específica, ainda tem os agravantes, atropelou sobre calçada e se evadiu do local. Mas tudo mostra que já virou crime comum, deve alcançar aí até o tribunal de júri. As pessoas têm que manter a calma. Eu acho que todo mundo comete algum tipo de erro ao longo do seu percurso. E isso deve ser esquecido e tratado com tranquilidade. Quer dizer, nós estamos numa situação que pode ter ceifado uma vida aí, com criança, família, totalmente desnecessário. Acho que a atitude foi muito desproporcional à força para a situação. Até porque acompanhou por quê? Qual o motivo de acompanhar? Se ele se sentiu agredido de alguma forma pela advogada, dirigir-se à delegacia, registrar sua ocorrência e tranquilo. Quem não quer confusão não vai atrás dela.
Ou simplesmente segue a vida, né, Wellington? Porque Exatamente. ser xingado no trânsito, você ter a coragem de perseguir a pessoa, e aí chama a atenção que ele perseguiu uma mulher, mas resolveu sair do local quando o marido apareceu, né? Eu fico até me perguntando, se fosse uma briga entre dois homens, será que tinha ido atrás dela? Ou se sentiu mais forte, né, do que a moça e foi atrás dela para tirar satisfação? Boa colocação. Pois é, eu queria só pedir que o diretor colocasse de novo essas imagens, para você que está em casa e que tantas vezes se depara com congestionamento, com gente te fechando, com cheio de carro na rua, que você guarde na sua memória a imagem dessa criança que está na frente do portão de casa, vendo a mãe atropelada depois de uma discussão no trânsito. Eu sei que muitas vezes a correria do dia a dia faz a gente perder o juízo, tira muito a paciência de todo mundo. Nós não estamos vivendo um momento fácil no nosso país. É pandemia, é crise, é desemprego, é tudo subindo, é gente enfrentando problema de saúde. Então tem muita coisa atormentando a cabeça do brasileiro. Então na hora do trânsito, talvez a pessoa precisa só de uma fechada para poder ser a gota d'água para ela perder completamente a noção e o juízo. Mas pense nessa criança que viu a mãe ser atropelada, está em estado muito grave no hospital, quer dizer, se ainda vier a morrer, tomara que não, esse homem ainda responde por homicídio, por ter feito um atropelamento que levou a mulher à morte, e essa criança está aí, agora fica órfã. A gente tem que pensar que para evitar tragédia como essa, às vezes basta você contar até 10, respirar fundo e lembrar, eu tinha que fazer o que mesmo? Eu tinha que ir para o supermercado, eu tinha que buscar meu filho na escola, então não vou ir atrás de tirar satisfação de quem me xingou aqui não, eu vou tocar minha vida, que é o que importa. Professor, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos aqui no nosso jornal. Peço até que o senhor veja junto com a gente o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos para as pessoas que estão em casa, que depois de ouvir tudo, né, que a gente viu aqui, lado da família, o advogado, as imagens, a polícia, a gente perguntou o que você acha, na sua avaliação, esse atropelamento foi intencional, foi acidental ou você não consegue ter uma opinião pelo que a gente contou aqui na história? Coloca, diretor, olha, 90% dos nossos telespectadores nesse momento acreditam que o atropelamento foi de propósito, ele quis acertá-la. 5% avaliam que foi sem querer, que ele só queria fugir, e 5% não conseguem opinar, o que é normal, né? Diante de uma tragédia como essa, a gente não sabe nem o que pensar direito. Professor, obrigado pela presença e até a próxima. Uma mulher transexual foi encontrada morta perto da Embaixada do Canadá. As informações com Kátia Gomes. A motivação do crime ainda é um mistério. O corpo de uma mulher transexual foi encontrado por populares por volta das 6 horas da manhã com um tiro na cabeça na quadra 803 Sul. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência. O homicídio foi entre a Embaixada do Canadá e a L4 Sul, quase em frente ao Shopping Pier 21. Aqui no local há vários preservativos. Neste momento, a Polícia Civil está fazendo a perícia no corpo para tentar identificar a vítima. Policiais também fazem diligências para tentar localizar o autor do crime. E a gente pede também que quem tem alguma informação ligue no 197 ou compareça na primeira delegacia de polícia na Asa Sul para que possa nos auxiliar no trabalho investigativo. A região é conhecida por ser ponto de prostituição, principalmente de transexuais. Alguns locais de encontro sexual é muito mais comum no parque da cidade, né? Aqui no setor de Baixadas não é tão comum assim. Mas por se tratar de local ermo, muitas pessoas acabam vindo até aqui e isso é muito inseguro, né? Já que não tem trânsito de outras pessoas, não tem poucas viaturas da polícia passam por aqui e acaba às vezes acontecendo esses crimes. Ao lado da Embaixada do Canadá, região nobre aqui de Brasília, pertinho da L4 Sul, amanhã dessa quinta-feira começou com uma mulher estirada no chão. A Kátia Gomes está no local da ocorrência, e tem outras informações. Kátia, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Como nós mostramos na reportagem, esta mulher transexual foi encontrada por volta das 6 horas da manhã por uma pessoa que passava por aqui e ligou para a Polícia Militar. Bom, para dar mais detalhes desse caso, eu vou conversar agora com o delegado Maurício Iacozilli, da 1ª DP, que está à frente dessas investigações. Delegado, uma boa tarde. Até o momento, né, o que se sabe? Já tem a identificação da vítima ou a motivação do crime? Boa tarde. Nossas equipes já conseguiram identificar a vítima, mas nós vamos preservar a identidade dela por enquanto para não atrapalhar as investigações que estão em andamento. E qualquer nova informação iremos comunicar à imprensa, mas nossas equipes estão trabalhando, a perícia já foi feita e esperamos em breve ter uma resposta para esse caso bárbaro que aconteceu aqui na nossa região.
Vocês já andaram aqui em volta? Teria imagens de câmeras de segurança que pudesse mostrar o que aconteceu? Quais diligências já fizeram? Por enquanto ainda não encontramos nenhuma imagem de CFTV que pudesse elucidar o caso, tendo visto que provavelmente ocorreu num horário muito ermo, que é muito escuro aqui, não tem nenhum poste de iluminação, nada. Mas as equipes estão trabalhando arduamente e a gente está, em breve, espera chegar a alguma conclusão. Delegado, o que chama muito a atenção é que aqui no local existem muitos preservativos abandonados, né? Seria, sim, realmente uma região, como dizem as pessoas que passam por aqui, de prostituição, utilizado, né, para programas? Tendo em vista que é um local ermo, uma rua sem saída, com uma região de matagal em volta, muitas pessoas acabam vindo para cá e acabam praticando sexo aqui ao ar livre, o que a gente não aconselha, tendo em vista que é um local muito ermo, pode ocorrer não só um homicídio, como também assaltos e outros crimes. Isso não dá para dizer ainda, delegado, mas uma das linhas de investigação pode ser algum programa que tenha dado errado? Sim, uma das linhas de investigação é que seja um programa que tenha tido algum desacerto quanto ao valor ou alguma outra coisa e que possa ter, então, encaminhado para esse final trágico. Quais são os próximos passos da investigação, delegado? Os próximos passos a gente vai esperar o resultado dos exames periciais preliminares e vamos continuar procurando testemunhas, procurando câmeras de circuito de TV e a gente pede qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre o caso que ligue no 97 ou vá até a primeira DP e pode me procurar ou algum agente da minha equipe para que a gente vai tomar as providências. Delegado, o senhor falou que não pode, né, não quer revelar por enquanto o nome para preservar. Já tem a idade aproximada da vítima? A vítima tem por volta de 20 anos de idade, era uma pessoa jovem. E o que causa ainda uma tristeza maior para o caso e provavelmente para a família. Muito obrigado, delegado, pelas informações. Malta, eu volto com você no estúdio. Obrigado, Kátia, valeu. Mais cedo, parte do teto da rodoviária do plano piloto caiu. Olha aí no vídeo, vocês vão ver agora. Pessoas que trabalham no local dizem que parte da estrutura cedeu por conta das obras que estão sendo feitas lá no local desde julho. Mas nós não temos informações ainda se há risco de outros desabamentos. A gente entrou em contato com a administração da rodoviária que explicou que isso aí aconteceu porque na atual fase da obra está sendo feito o reparo da parte de drenagem pluvial. Por isso, uma quantidade de água usada para molhar o cimento infiltrou e acabou prejudicando o forro de gesso. Eles ainda reforçaram que toda a estrutura de impermeabilização e o teto serão renovados ao final da obra. Mas cuidado aí, né, gente? Infiltra, mas cai o gesso na cabeça da pessoa, machuca também. E agora, do Lago Sul, do atropelamento de lá para Ceilândia, mais um caso de violência no trânsito. Mais um atropelamento. Uma menina de 11 anos foi a vítima dessa vez. Ela estava andando de bicicleta quando foi atropelada por volta de 8 da manhã, quando tentava atravessar a rua. O acidente aconteceu a cerca de 20 metros da faixa de pedestre. Segundo o motorista, que não quis se identificar, a vítima, a menina, estava acompanhada da mãe e do irmão. A mulher atravessou e essa criança de 11 anos de idade foi em seguida, quando foi atingida em cheio pelo veículo. Ela foi levada ao hospital de Ceilândia e as informações de testemunhas são de que ela passa bem, graças a Deus. A Polícia Civil foi acionada para fazer a perícia desse caso. E tem mais um crime parecido com esse que a gente acabou de mostrar lá no Lago Sul. Mas dessa vez foi em Goiânia, na nossa querida cidade vizinha. Um jovem foi preso em flagrante, suspeito de atropelar a ex-namorada de propósito. As imagens são chocantes e mostram quando essa mulher é perseguida e atingida pela moto. A gente vai para Goiânia ao vivo com o repórter Maicon Leão, da nossa afiliada do SBT, a TV Serra Dourada. Maicon, é com você. Oi, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Infelizmente, esse é mais um daqueles casos que a gente mostra de companheiro que não se conforma com o fim do relacionamento. Isso aconteceu aqui na região metropolitana de Goiânia, mais preciso na cidade de Aparecida. Essa mulher estava no trabalho quando esse companheiro, inconformado com o fim, foi até lá para ameaçá-la de morte. Ele chegou dizendo o seguinte: olha, eu vou te matar e me matar depois. Claro, ela assustada com aquela história, saiu correndo pela rua, ele montou na moto e saiu perseguindo ela pelas ruas do bairro. Mais ou menos numa esquina ele conseguiu atropelá-la. Naquele momento, ela foi atingida pela moto, quebrou uma das pernas em 3 lugares e a outra em 2. A história só não se tornou pior aí, Malta, porque nesse momento passava pela rua um policial no próprio carro que estranhou aquela situação. Num primeiro momento, ele chegou a achar, inclusive, que se tratava de um assalto. Já desceu armado, dando voz de prisão, e só depois ele percebeu o que estava acontecendo e percebeu também que tinha conseguido salvar a vida daquela mulher. Ela foi levada para um hospital aqui de Goiânia,
onde permanece internada. Ela já passou por uma cirurgia, foi necessário colocar parafusos e placas em uma das pernas e vai ser necessário passar também por outras cirurgias. O caso está sendo investigado agora pela Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia, onde ele segue preso pelo crime de tentativa de feminicídio. É aquela história, Malta, que você mesmo sempre vive falando aqui no SBT Brasília. Ninguém decide matar a companheira do dia para a noite. Primeiro ele dá um sinal, começa gritando, empurrão e aí a ladeira abaixo. Ou seja, tem que pôr um fim e quando for caso assim, tem que procurar a polícia mesmo, não tem jeito, né? O Michael, eu fico impressionado porque ali no finalzinho, assim, metros antes dele acertar essa mulher, reparem, ele chega a ajustar a direção da moto para conseguir acertar essa mulher em cheio. Então, ele realmente fez de propósito, porque ele vai atrás dela. Quando está prestes a acertá-la, ele simplesmente vê, às vezes pode errar o rumo, acerta a direção da moto e pega essa mulher em cheio. O Maicon falou uma coisa que faz muito sentido, eu já disse muitas vezes aqui no jornal, agressor de mulher e feminicida não vira um monstro do dia para a noite, ele começa xingando, ele começa batendo, reclamando da saia, reclamando da roupa. Então, se o seu companheiro faz um negócio desse, foge, sai correndo, peça ajuda, porque esse tipo de homem não melhora. Mas outra coisa que a gente precisa chamar a atenção aqui no jornal, diante de tantos crimes de trânsito, é como o carro, a moto, os veículos viraram arma. No caso do Lago Sul, é a arma que foi utilizada para resolver uma discussão de trânsito. No caso da menina atropelada lá em Ceilândia, a arma que provocou um acidente. Pode ser até que não era intencional, mas virou uma arma e matou uma pessoa. Lá em Goiânia, a arma que fez uma mulher ser agredida e agora ter que passar por cirurgia para resolver um caso de namoro mal resolvido. Então, ou a gente aprende que carro é algo para ser usado, que moto é algo para ser usado com responsabilidade, ou a gente vai continuar tendo jornais como esse que são, assim, trágicos, né? O que virou o trânsito no nosso país. Maicon, muito obrigado pelas informações. Agora mais uma notícia que a gente não queria dar não, mas prepare o bolso, porque o gás de cozinha deve ficar 7% mais caro a partir do dia 1º de setembro. Não faz muito tempo que a gente anunciou aqui no jornal o aumento que a Petrobras fez. Também de 7%. Tá complicado, né? Eu falei hoje cedo que era no comecinho do jornal que era Petrobras, mas esse reajuste agora é das distribuidoras. E de acordo com o Sindvargas, que é o sindicato das empresas transportadoras e revendedoras de GLP, esse reajuste dessa vez não partiu da Petrobras, e sim das próprias distribuidoras. O aumento vai ser em média 7% e vai ser para cobrir as altas dos custos decorrentes da inflação e do reajuste de salário dos funcionários. A nota diz que o sindicato não vai ter como absorver esse reajuste, ou seja, quem vai pagar essa conta, a gente já sabe, vai ser o consumidor. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio praticado na venda do botijão de gás de 13 quilos aqui no Distrito Federal é de R$ 85. Essa pesquisa eu fiz agora há pouco no site da ANP. Agora, a gente sabe que tem muito lugar que está praticando o preço de botijão de gás muito mais que R$ 85, né? Alguns ultrapassam R$ 120. Se aplicar 7% assim, em cima de 85, que é o preço médio, já vai ser mais que R$ 90. Para uma família, falar aumentar o gás é para enlouquecer a vida da pessoa que já está desempregada, que custa ter alimento em casa. Agora não vai conseguir nem cozinhar o alimento dentro de casa, porque quem usa gás, gente, e sofre com um reajuste como esse, é o pobre, porque a classe média ainda consegue absorver 10, 15 reais de aumento no final do mês. Agora a pessoa que conta o dinheiro para poder pagar a conta básica, para ela fica difícil. O GDF criou recentemente um cartão gás para ajudar as famílias carentes na compra de um botijão com benefício de R$ 100 a cada 2 meses para 70 mil famílias. Mesmo assim, para a maioria dos moradores do Distrito Federal, está cada vez mais difícil viver com salário. É muito mês para pouco salário, tudo fica mais caro. E os aumentos sucessivos da gasolina também não param, né? Não é só gás, é tudo ficando mais caro. Eles estão impactando e muito o aumento da taxa de entrega de produtos, como lanches e outros alimentos. A professora se surpreendeu. Um absurdo, né? Extremamente alto, caro. Abastecer o carro virou um desafio. É surreal, né? Eu não sei onde vai parar isso. Não dá pra gente andar mais. Rapaz, a gente não tem nem cabeça para falar. É abusivo. Em Samambaia, o litro da gasolina comum custa R$ 6,29. A aditivada, R$ 6,39. Em Águas Claras, mais salgado ainda, R$ 6,59. Em alguns postos, R$ 6,74. Renato é dono de um restaurante. Diariamente faz 30 entregas. São mais de 200 pedidos por semana. Mas os sucessivos aumentos do combustível exigiram que ele aumentasse a taxa de entrega, o que provocou redução das vendas. Cerca de 30% na queda das vendas do delivery, né? Acaba impactando nas vendas, né, do nosso produto.
Consequentemente, aumento dos insumos. São 4 tributos que incidem sobre os combustíveis vendidos nos postos. 3 impostos federais, CID, PIS, PASEP e COFINS, e um tributo estadual, ICMS. A composição da gasolina é feita da seguinte forma: 27,9% tributo estadual, o ICMS, 11,6% impostos federais, 32,9% lucro da Petrobras, 15,9% custo do etanol presente na mistura, 11,7% distribuição e revenda do combustível. Esse economista explica que os aumentos sucessivos do combustível acontecem por 2 razões. Tem a questão do câmbio e a questão do preço internacional do barril de petróleo. Toda vez que há desvalorização do real frente ao dólar, esse preço aqui no Brasil também sobe. O presidente do Sindicombustíveis acrescenta mais um motivo: o aumento anunciado pela Petrobras. Obviamente, isso impacta a cada quinzena um reajuste também na pauta do ICMS. Houve um reajuste de 34 centavos no ICMS, que é recolhido diretamente nas distribuidoras e repassado aos postos de gasolina. Nesta semana, o GDF enviou à Câmara Legislativa um projeto de lei que prevê redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. A proposta é que o valor do ICMS caia 3 pontos percentuais em 3 anos. Para nós consumidores, a solução mais rápida, prática e simples é pesquisar. Os economistas sugerem que você deve abastecer não num posto mais próximo, e sim no mais barato. E não tem jeito, não tem segredo. Para encontrar o melhor preço, tem que procurar. Só tá difícil encontrar preço bom em qualquer canto, né? Aí você vai mais longe para tentar achar uma gasolina mais barata, vai gasta gasolina para chegar até o posto onde está mais barato. Tá meio desesperador mesmo. Pessoal, sabe aquele bebê que ficou famoso nos anos 90 pela capa do álbum Nevermind do Nirvana? Aquele menininho que tá dentro de uma piscina pelado? Agora, 30 anos depois, ele decidiu processar a banda. Vanessa Ferreira, boa tarde para você. Explica a história pra gente. Oi, Malta. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. Esse rapaz aí que hoje tem 30 anos, chama Spender Elden, decidiu processar a banda pelos crimes de pornografia infantil e exploração sexual. Isso porque, segundo os advogados dele, na época foi usada a imagem da criança nua como uma forma de chamar mais atenção da crítica, dos fãs e impulsionar as vendas. Além disso, o rapaz alega ter sofrido a vida inteira por conta dessa exposição do corpo dele quando criança e que a família, na época, recebeu apenas $200 e também nunca assinou nenhum papel relacionado aí ao uso da imagem. Agora, os advogados pedem um valor equivalente a R$780 mil de indenização por esses crimes todos. Bom, o que vai acontecer a gente não sabe, vamos acompanhar, mas o próprio Spender chegou a reproduzir essa imagem pelo menos umas 2 vezes depois de adulto. Claro que ele posou de short de banho, não como na época, mas reproduziu. Vamos acompanhar aí, para ver os desdobramentos e se realmente a banda Nirvana vai ser, condenada a pagar essa indenização, Malta. O que mais me afligia, na verdade, é esse neném dentro da água. Eu ficava assim, uma coisa que ele ia afogar. Vanessa, mas é uma questão complicada e aqui no Brasil tem casos parecidos, não é? Malta, exatamente. Aqui no Brasil a gente tem um caso que é do disco Clube da Esquina, do Milton Nascimento com o Lô Borges, de 1971. Nesse caso, a capa do disco aí tem a imagem de 2 garotos apelidados aí de Cacau e Tonho, na época com 7 e 8 anos. Em 2012, eles acionaram a justiça pedindo aí um valor de R$500 mil pelo uso indevido da imagem. Segundo eles, eles nem a família nunca receberam nenhum valor pelo uso indevido aí dessa imagem e agora pedem essa reparação. De 2012 para cá, o caso ainda não foi concluído, mas a gente segue acompanhando. Vamos ver o que vai acontecer. Todos os detalhes dessa história estão lá no sbtnews.com.br para quem quiser saber mais. A sua fonte segura de informação. Obrigado, Vanessa. A gente vai para o intervalo, pessoal, mas antes vamos ver juntos a previsão do tempo. O dia segue com céu clarinho e poucas nuvens, árvore seca típica do inverno.
inverno que a gente está vivendo. A temperatura nesse momento 32 graus e a umidade relativa do ar está em, oh meu Deus do céu, 17%. Está pior que o deserto do Saara. Aproveita que a gente vai fazer um intervalo que dá tempo de você beber água, tá? Tô te esperando, a gente volta já. Agora uma notícia daquelas que deixam a gente com o coração quentinho, né? Sobre dar valor às pequenas coisas da vida. Escutem essa história. O Wellington Pinheiro, de 60 anos de idade, teve um desejo realizado no mesmo dia em que recebeu alta do hospital de base, onde ele fazia um tratamento para um câncer na medula óssea. Adivinha o que esse homem pedia há tanto tempo? Um combo completão de sanduíche, batata e refrigerante, acredita? A equipe do setor de hematologia do hospital foi quem providenciou esse presente para ele, que esperava por isso desde junho. Essa espera foi muito longa, porque na época, por causa do tratamento, ele não poderia ingerir esse tipo de alimento. Agora, curado, pedido realizado, e os nossos parabéns aos funcionários que tiveram esse cuidado com ele. Então você que hoje à tarde ou agora na hora do almoço vai se alimentar e comer algo que você gosta muito, veja só, o Wellington esperou muito tempo para ter essa alegria, então agradeça pelas pequenas coisas. A gente vai precisar chamar um intervalo de novo, você acredita? Então é de novo a oportunidade de você beber água, porque está muito seco, e a gente volta já. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de rejeitar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. André Anelli tem as informações. Em entrevista a uma rádio hoje de manhã, o presidente Jair Bolsonaro reclamou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abriu a CPI da pandemia a pedido do Judiciário, mas não aceitou o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do STF, feito pelo Executivo. Bolsonaro ainda voltou a atacar Alexandre de Moraes, dizendo que o ministro do STF não cumpre a Constituição ao determinar a abertura de inquéritos e prisões de apoiadores do governo pelo que ele chamou de manifestação de opiniões. Olha só, os poderes são independentes, mas vou falar. Eu entrei com ação com o intuito de que o processo fosse avante. Eu nem vou dizer caçar ou não o ministro Alexandre de Moraes, mas que o processo fosse avante. E nós sabemos, vocês sabem, que nessa briga eu estou praticamente sozinho nela. O que as acusações contra o senhor ministro Alexandre de Moraes? Ele simplesmente ignora a Constituição. Ele desconhece, ignora vários incisos do artigo 5º da Constituição. Ali fala direito de ir e vir, fala-se em outro dispositivo, outro artigo, a liberdade de expressão. Ele ignora tudo isso aí. Para determinar a prisão preventiva de Roberto Jefferson, presidente do PTB, o STF alegou risco à democracia e às instituições, por meio de uma suposta milícia digital destinada a fabricar fake news. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, analisou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes com base nessa determinação e também em abertura de inquéritos contra o presidente. Na avaliação da advocacia do Senado, o ministro do STF não cometeu crimes de responsabilidade. Portanto, o pedido de Bolsonaro não tinha adequação legal. Foi assim que Pacheco rejeitou o pedido de impeachment. A Praça dos Três Poderes vai ser fechada no 7 de setembro, feriado da Independência, pelos manifestantes. As informações foram obtidas pelo SBT News. Segundo o portal, as duas vias de mão e contramão também vão ser bloqueadas para o trânsito de veículos. De acordo com a Polícia Militar, o esquema de segurança vai ser detalhado nas próximas horas. Uma linha de revista também será montada nas primeiras vias da esplanada, ainda perto da rodoviária de Brasília. A gente atualiza isso no SBT Brasília, segunda edição, 7h20 da noite, e sempre no sbtnews.com.br. Boa tarde para você, obrigado pela audiência, a gente se vê amanhã. Tchau!